Então, é um cão SRD, fêmea, de 7 anos. Região do exame foi o joelho direito. O paciente apresentava claudicação intermitente, né, sem histórico claro de trauma. E os sinais clínicos: claudicação no momento do apoio do membro pélvico direito no solo, sensibilidade durante a palpação da articulação femorotibiopatelar direita. E a suspeita clínica era luxação de patela, lesão articular ou ruptura do ligamento cruzado cranial direito. Radiografias do joelho para investigação de ligamento cruzado são sempre um desafio, porque nem sempre a gente tem aquela radiografia que a gente gostaria de ter para poder efetivamente avaliar a lesão do ligamento cruzado. E também a gente sabe que o exame radiográfico ele não é diagnóstico, aliás, o diagnóstico, né, da ruptura, da insuficiência, da doença do ligamento cruzado é clínico. Bom, a primeira coisa que me fez pensar em trazer ele foi porque foi um bicho que a gente não podia sedar, porque a tutora não autorizou, e aí eu tive que fazer uma variação no posicionamento, a gente teve que fazer com ela sentada. Eu abracei a cadela assim para conseguir esticar, porque ela não deixava deitar, né, fazendo decúbito dorsal. Não, mas eu acho legal porque o seu caso vai dar para a gente fazer vários comentários a respeito dessa situação que é bem comum no nosso dia a dia. Vamos ver essas imagens. A gente tem uma imagem em projeção crânio-caudal. Foi essa que você fez no colo? É. Poxa, eu acho que muita gente com animal sedado não conseguiria fazer uma projeção tão boa, Ana. Temos essa projeção crânio-caudal e aí a gente tem duas projeções médio-laterais. Então, nós temos aqui uma projeção crânio-caudal. Vou até colocar aqui um zoom aqui, né? Uma projeção crânio-caudal do joelho. Está bem posicionada, embora você tenha tido essa dificuldade, né, de fazer no colo, mas isso acontece. Está bem bacana essa projeção, né, para o joelho. A gente vê que os membros estão bem alinhados e é difícil a gente pegar posicionamentos bons, principalmente quando a gente está na teleradiologia. E esse posicionamento é bem interessante. A gente vê que esse joelho não é um joelho, aparentemente tem uma doença articular degenerativa. Eu não vejo uma diminuição de interlinha radiográfica importante, eu não vejo uma proliferação periarticular, osteófitos, enteseófitos importantes. Poderia até dizer que nessa projeção aqui crânio-caudal não vejo muita alteração. Entretanto, quando a gente pega a médio lateral, tem alguns achados que são clássicos, né, da ruptura do ligamento cruzado cranial. Primeiro, o deslocamento da fabela do poplíteo, que é difícil até da gente ver, sabe? Não é em toda radiografia que tem ruptura de ligamento cruzado que a gente vê esse deslocamento da fabela do poplíteo, mas é um achado bastante importante para a gente falar sobre lesão de ligamento cruzado cranial. E a gente vê que tanto numa quanto na outra projeção, eu tenho um deslocamento importante. Bom, com relação ao laudo, né, aos comentários, então na projeção médio-lateral, observa-se discreto desvio cranial do platô tibial em relação aos côndilos femorais e discreto desvio caudal do sesamoide do músculo poplíteo. Muito bem. Gostei desse termo de sesamoide do músculo poplíteo. Erosão subcondral do côndilo lateral do fêmur e presença de osteófitos no côndilo medial da tíbia e no epicôndilo medial femoral. Sim, são aqueles comentários, né, que a gente faz por excesso de zelo, porque, na verdade, é muito discreto. Então, a sua impressão diagnóstica, imagens radiográficas do joelho direito sugerem insuficiência do ligamento cruzado cranial, associada à doença articular degenerativa. Aí aqui nem precisava pôr articulação, tá? Doença articular degenerativa em femorotipo patelar, porque já é articular, né? Então fica meio pleonasmo. Você poderia ter usado aqui leve, tá? Doença articular degenerativa leve. Para o ortopedista, isso é pouco importante, porque ele vai olhar a radiografia, ele entende disso e ele vai saber que é. Mas, às vezes, para não trazer aquela sensação de que, poxa, tem artrose e isso é ruim para o prognóstico, talvez colocasse leve aqui. Diagnósticos diferenciais inclui ruptura total ou parcial do ligamento cruzado cranial. Eu acho que aqui você foi bem conservador e cuidadosa, porque se você já falou lá em cima que tem insuficiência, já é o bastante. E a gente sabe que nós não vamos conseguir, pelo raio-x, falar sobre ruptura total ou parcial. Então, eu acho que esse é um termo mais moderno, insuficiência do ligamento cruzado cranial, é o termo mais moderno utilizado hoje em dia. Já seria o suficiente, até porque, se eu falo de insuficiência, é porque tem algum grau de lesão, parcial ou total, mas tem. Então, acaba que
não seria um diagnóstico diferencial. Talvez você pudesse incluir essa sua frase aqui. Então, imagens radiográficas de joelho direito sugerem insuficiência do ligamento cruzado cranial, podendo estar associada, né, ou podendo corroborar, ou podendo ser correlacionada com ruptura total ou parcial do ligamento. Acho que você poderia incluir aqui e não usar como um diagnóstico diferencial, porque acaba sendo a mesma coisa. E, muito bem, recomendado aqui a ressonância magnética, seria o padrão ouro, para a gente avaliar o ligamento, levando em consideração que, dependendo do tamanho do animal e a maioria deles, nós precisaríamos de uma ressonância magnética de alto campo. Não adianta usar esses de campo aberto, de baixo Tesla, porque não ajuda muito para a gente ver essa lesão do ligamento. Tá? E a artroscopia, muito bem colocado também.